Você vai aprender física, eu garanto. A água constitui cerca de 70% da massa do corpo de um homem jovem. Se uma molécula de água possui aproximadamente 3 vezes 10 elevado a menos 26 kg de massa, qual é a ordem de grandeza do número de moléculas de água no corpo de um homem jovem de 60 kg? Olha aí, fera. Ele quer o número de moléculas de água no corpo de um jovem de 60 kg. Então a primeira coisa é saber quanto tem de água. Ele diz que são 70% da massa. Então a massa de água é igual a 70% da massa do homem jovem. Lembrando que 70% é igual a 70 sobre 100, que esse de, do e da indica uma multiplicação, e a massa do homem diz na questão que é 60. Olha, 0 em cima simplifica com 0 embaixo, 0 em cima simplifica com 0 embaixo, 6 vezes 7, 42 kg. Então essa é a massa de água. Como ele diz quanto é que é a massa de cada uma das moléculas de água, aí ficou mais fácil. O que é que a gente vai fazer? Uma simples comparação. A gente vai fazer uma molécula de água tem uma massa que corresponde a 3 vezes 10 elevado a menos 26 kg. Então, qual é o número N que corresponde a 42 kg? Fácil, né? Só fazer agora o produto dos meios igual ao produto dos extremos. N vezes 3 que multiplica 10 elevado a menos 26 é igual a 1 vezes 42. Quem está multiplicando passa dividindo. Aqui em cima, então, N é igual a 42 dividido por 3 vezes 10 elevado a menos 26. 42 dividido por 3 é 14. 10 elevado a menos 26 vai passar 10 elevado a mais 26. Então eu fico 14 vezes 10 elevado a 26. Escrevendo em notação padrão, a vírgula vai correr uma casa decimal. 1,4, como a vírgula diminuiu a mantissa, eu aumento o 1 no expoente, vezes 10 elevado a 27. Para saber a ordem de grandeza, eu olho aqui para a mantissa. Como ela está mais perto de 1 do que de 10, eu posso aproximar isso aqui para 1 vezes 10 a 27, e a ordem de grandeza vai ser exatamente o meu 10 elevado a 27. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra E, de eita poxa, coisa fácil, tranquila, fácil demais. Só lembrar que aqui eu posso aproximar para 1. Se você quisesse comparar com a média aritmética ou a média geométrica, 1,4 é menor que 5,5, então eu aproximo para 1. E 1,4 é menor que 3,16, que é a raiz quadrada de 10, também aproximo para 1. Então, zero dúvida, 10 elevado a 27 é a resposta. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. A creatinina é uma substância derivada da proteína creatina. A medição de sua concentração no sangue pode determinar a existência de algum problema renal em um indivíduo. Uma molécula de creatinina tem massa de 1,9 vezes 10 elevado a menos 28 gramas. O exame de uma pessoa indicou uma taxa de 0,9 miligramas por decilitro de creatina no sangue. Se o volume total de sangue dessa pessoa é igual a 5 litros, qual é a ordem de grandeza do número de moléculas de creatinina no seu sangue? Fera, ele diz quanto é a massa de creatinina, a massa de uma molécula.
Veja que está em gramas. Ele diz quanto é a concentração no sangue, 0,9 miligramas por decilitro. E diz quanto é o volume total de sangue, 5 litros. E quer saber qual é o número total de moléculas. Ora, se eu tenho a concentração, eu posso saber a massa total. Lembra que essa barra aqui do por indica para cada um. Então, se eu tenho 0,9 miligramas por decilitro, em 1 decilitro, eu tenho 0,9 miligrama. Como o volume total é de 5 litros, isso vai corresponder a uma massa total que eu vou chamar de M. Atenção e cuidado, aqui eu tenho decilitro, que é a 10ª parte do litro, e aqui eu tenho miligrama, que é a 1000ª parte do grama. Fazendo o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, 1 decilitro vezes M vai ser 1 vezes 10 elevado a menos 1 litros vezes M igual a 5 litros vezes 0,9 milha, milésima parte, então vezes 10 elevado a menos 3, isso aqui em gramas. A massa de creatinina, então, vai ser igual a 5 vezes 0,9, dá 4,5, vezes 10 elevado a menos 3. Tudo isso dividido por 10 elevado a menos 1. Ora, repete aqui o 4,5. 10 elevado a menos 1, quando está dividindo, que passa para o numerador, eu troco o expoente do denominador. Menos 1 vai ficar mais 1 aqui em cima, menos 3 mais 1 dá menos 2. Então, eu tenho 4,5 vezes 10 a menos 2 gramas. Essa é a massa. O que eu quero é o número de moléculas. E como eu sei que uma molécula tem massa conhecida, eu posso dizer uma molécula está para a massa 1,9 vezes 10 elevado a menos 28, assim como um certo número N de moléculas está para a massa 4,5 vezes 10 elevado a menos 2. Fazendo o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, 1,9 vai multiplicar N, aí eu tenho 1,9 vezes 10 elevado a menos 28 vezes N, é igual aqui no cantinho, 4,5 vezes 10 a menos 2. Então, o valor de N, deixa eu colocar aqui em preto, o valor de N vai ser igual, divido aqui 4,5 vezes 10 elevado a menos 2 por 1,9 vezes 10 elevado a menos 28. 4,5 por 1,9 é um pouco mais do que 4,5 dividido por 2. Aproximando, já que é uma ordem de grandeza, não tem muito problema se eu disser então que N aqui é aproximadamente 2,3 vezes divisão aqui de mesma base, repete a base e o expoente do denominador passa com sinal trocado, mais 28. Menos 2 mais 28 dá igual a 26. Para dar a ordem de grandeza, basta olhar aqui para o coeficiente e perguntar se ele está mais perto de 1 ou de 10. E aí, para dizer isso, a gente pode comparar com 5,5 ou com 3,6. Perceba que, nesse caso, nos dois ele está menor que 3,16, menor que 5,5. Então, não tem dúvida, a ordem de grandeza é a própria potência, porque eu aproximo esse 2,3 para 1. Então, eu fico que a ordem de grandeza é 10 elevado a 26.
E a resposta, então, o gabarito vai ser letra D, de detona, fera. Tranquila essa questão.